Vou começar a gravar. Então a gente vai falar um pouco sobre essa tela, sobre os parâmetros que existem aqui e aonde eles se conectam com a tabela de horários lá e com outras coisas do site. Beleza? Aqui a gente adicionou esse parâmetro limite de entrada simultâneo. O que é isso? Isso aqui é o limite de entradas que ele vai fazer por vez. Isso para quem usa o robô automático, sabe que tem isso lá, que você pode configurar para ele fazer apenas uma entrada por vez. Ou seja, se o robô mandar a Copa, Super, Euro, Premier, ele só vai fazer uma. Então ele só faz uma por vez. Aqui quando você configura aqui no site, ele só vai mandar uma entrada por vez. Então, se você tiver um padrão que ele bateu na Copa, na Euro, na Super, na Premier e ele estiver fazendo uma entrada ele já tiver mandado alguma dessas ligas, ele não vai mandar outro. Ele só vai mandar a entrada quando... no caso, se você colocar um aqui, né? Você coloca uma entrada aqui simultânea, ele só vai mandar uma entrada por vez, independente se o padrão ele bateu lá em outras ligas ou não. Ele vai esperar finalizar e aí vai pular aquele horário, ou seja, o robô deveria mandar uma Copa e Euro. E ele está fazendo uma entrada já na Copa. Aí passou aquele padrão, aquele tempo do primeiro horário da Euro, se ele não mandou, ele não manda mais. Mesmo após finalizar a Copa, ele vai esperar uma outra oportunidade. Beleza? Esses links externos aqui a gente adicionou há pouco tempo também. Isso aqui são aqueles links que você pode colocar abaixo da tip. Deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui. Deixa eu ver se eu tenho um exemplo. Acho que eu vi alguém usando lá no site. Aqui, ó. É esse aqui, ó. Esse linkzinho aqui, ó. Você pode colocar até 3 links. Lembrando que se você colocar um texto muito grande, esse aqui ele pode ser que ele fique um pouco apertadinho aqui. Então, normalmente coisas que você pode colocar, grupo free. Ou então, vamos supor que você tem um link de afiliados. Então, cadastre por aqui. Então, tudo que você colocar aqui nesses links externos, eles vão aparecer aqui. Você pode colocar emoji também. Você não precisa digitar o código do emoji. Se você vir aqui, emoji, por exemplo. Você pode colar ele diretamente aqui. Grupo free, por exemplo. E aqui você coloca o link. Porque o link tem que estar certinho, senão ele não vai conseguir entrar. Exemplo. Então aqui você pode criar até 3. Lembrando que se você colocar um texto muito grande, ele vai cortar ali na hora de adicionar. Beleza? Esse aqui não teve alterações. Mas eu vou passar aqui, até porque tem gente que tem dúvida aqui nisso. Esse aqui, horário de funcionamento. Como é que funciona? Quando você quer criar vários horários de funcionamento dos bots, você deve colocar dessa forma. 8/12. Por exemplo, se eu quero que o bot trabalhe de 8 da manhã até as 12, eu vou colocar 8/12. Tem muita gente aqui que coloca isso aqui, ó, 24 horas. Mas está dizendo aqui, caso queira 24 horas, deixe em branco. Então não precisa. Se você quiser que ele funcione 24 horas, você deixa em branco. Não precisa colocar nada. Mas vamos supor que eu quero que ele trabalhe de 8 às 12 e dê uma pausa e volte de 14 às 18, dê outra pausa, volte de 20 às 23. Então você configura dessa forma. Esse tracinho aqui, ele vai dizer o espaço aqui de tempo entre o primeiro horário e o segundo. Então aqui eu estou dizendo que ele vai trabalhar de 8 às 12. E essa barra, ela serve para quebrar o horário e começar outro. Então se eu estou dizendo que ele vai trabalhar de 8 às 12, eu quebro aqui e começo aqui de 14 às 18. Paro aqui e começo de 20 às 23. Beleza? Não tem mistério. Só se atentar aqui a forma que coloca, porque tem muito robô que está configurado. Como aqui é livre também, porque a gente deixou assim para facilitar, né? E para dar uma liberdade para quem está configurando, tem gente que coloca aqui coisas que não tem nada a ver.
Mas se não tiver nesse padrão, ele não vai aceitar. Ele também não aceita minutos. Se você fizer isso aqui, 20 e 30, ele não vai aceitar. Só aceita horas. Só horário exato. Beleza? Regra stop loss. Aqui também muita gente acaba tendo dúvida. Quando eu quero configurar o stop loss, eu tenho que preencher todos esses campos. Se eu só colocar aqui total de heads para stop loss, eu quero que tenha, quando acontecer um head, ele me deu stop loss. Eu tenho que colocar o total de minutos também. Porque senão o robô vai fazer stop loss, mas quanto tempo ele vai ficar em stop loss? Então esses campos aqui eles são obrigatórios. Se você só colocar um aqui, ele não vai obedecer o stop loss, porque ele não sabe quanto tempo ele vai ter que ficar de stop loss. Então, lembrando que aqui é em minutos, eu quero que quando ele tomar um head, ele pare por 60 minutos e dê uma mensagem. Em stop loss. Voltamos logo. Então você tem que preencher todos esses 3 campos para que funcione corretamente. Se você só preencher esse aqui de cima, ele não vai funcionar. Se você só preencher esse e não preencher outro, ele também não vai funcionar. Beleza? Stop win, mesma coisa. Total de greens. Eu quero que a cada 10 greens seguidos, ele pare por 3 horas. 180 minutos. E coloque uma mensagem. Stop win. Vamos para a praia. Então, todos esses campos eles são obrigatórios. Muito robô configurado. Ou só com esse, ou só com esse, ou com alguma coisa aqui fora do padrão. Então, ele tem que estar exatamente nesse padrão e são minutos aqui também. Beleza? E aqui o mais importante que a gente adicionou agora recentemente. Antigamente, a gente tinha a opção de você criar uma parametrização. Deixa eu ver aqui só se tem alguém falando. De você criar uma parametrização e você escolher se você queria ela sendo inferior ou inverter e colocar superior. O que a gente fez com essas parametrizações? A gente dividiu em 2, porque a gente entende em que tem casos em que você quer pegar o mínimo e o máximo. Né? Você quer fazer uma configuração que ele não envie, você pode não enviar ou abortar. Né? Você quer que não envie se estiver abaixo de X, ou que não envie se for superior a Y. Então a gente separou aqui e possibilitou que você crie os 2 parâmetros em simultâneo. Né? Antigamente só era possível um. Ou você colocava que ele não enviasse se for inferior, ou você colocava não enviasse se for superior. Só que começando por aqui. Por que aqui em cima ainda continua esse inverter? Porque não tem como eu configurar para ele não bater 3 jogos antes e bater 3 jogos antes. Então não faz muito sentido. Por isso que ele continua aqui, porque você vai fazer ou um ou outro. Futuramente foi até uma ideia que deram de eu poder inverter. Aqui eu só inverto baseado na entrada, né? Por exemplo, se eu tenho um padrão aqui. Se eu tenho um padrão aqui que a entrada ambas marcam, eu só inverto baseado na entrada. Então, futuramente, o que a gente planeja fazer aqui? Você poder abortar se bater X jogos antes, mas de outro tipo de entrada. Por exemplo, a minha entrada é para ambas, só que eu quero que ele aborte se bater 3 overs, sei lá. Eu quero que ele aborte se ele o primeiro a marcar, se ele bater o primeiro, 3 primeiros a marcar, entendeu? Então você poder fazer abortar em outro mercado, ainda não é possível. Mas a gente planeja colocar isso, antes que alguém questione, está aqui no planejamento a gente colocar essa configuração futuramente. Mas atualmente você vai fazer em cima da entrada. Então quando eu boto aqui, abortar se bater X jogos antes, seguidos. Aqui são jogos seguidos. Então se ele aqui na tabela de horário, ele bater, se eu coloco aqui 3, ó, por exemplo.
se ele bater 3 jogos seguidos aqui do meu ambas, exemplo, a entrada fosse aqui. Se ele já vem de 3 jogos seguidos que ele bateu, aí ele iria abortar a entrada ou não fazer. Ou eu posso escolher o contrário. Se ele não bater 3 jogos seguidos, ou seja, vamos supor que a entrada era aqui no minuto 22. Ele não bateu nesses últimos 3 jogos aqui para trás. Então aí ele faria a entrada. Então aqui ele faria a entrada. Então essa parametrização aqui ela funciona dessa forma. Ele vai inverter se bater ou se não bater. Então você pode fazer tanto um quanto o outro dependendo da sua estratégia. E a gente adicionou essa outra aqui, que era também uma coisa que pediam. Ele abortar se bater em pelo menos um jogo nos últimos 5 jogos. Vamos supor que eu quero, se ele bateu pelo menos um aqui nos últimos, vamos supor que a entrada fosse aqui. Se ele bateu pelo menos um aqui nos últimos 5 jogos, ele não faça. Ou o contrário. Se ele não bateu pelo menos um nos últimos 5 jogos, ele vai e aborte. Ou não faça a entrada, dependendo do parâmetro que você colocar aqui. Não enviar ou abortar. Então essas configurações aqui em cima elas estão funcionando dessa forma. Aqui não muda muita coisa aqui. A única coisa que a gente fez era que antes ele tinha um inverter. Quando você clicava aqui, ele invertia de inferior para superior. Então eu tinha uma configuração aqui que ou era inferior ou era superior. Eu não podia ter os dois. Eu não podia ter os dois aqui. Então o que a gente fez? Agora você pode configurar os dois. Eu quero que ele não envie se o padrão estiver abaixo de 70, mas por algum motivo, dependendo da estratégia da pessoa, eu quero que ele não envie se o padrão estiver acima de 99, estiver 100%. Dependendo da estratégia, a pessoa pode ter uma estratégia que ela trabalha com essa máxima do padrão. Aqui é a mesma coisa na liga. Qual é a diferença entre eu marcar essa configuração aqui de todas as ligas e essa da liga? Aqui em todas as ligas, ele vai considerar essa porcentagem aqui, ó. Muita gente também se confunde nisso. Aqui ele vai considerar essa porcentagem para fazer o envio aqui da entrada. E na liga, ele vai considerar a porcentagem da liga. Ou seja, se eu configuro aqui não enviar se o padrão de todas as ligas estiver abaixo de 70%, ele vai vir aqui, o padrão está abaixo de 70%? Não, então ele vai enviar. Mas aí ele tem outra configuração na liga. Ele começa de cima, começa do geral, aí ele vem para a configuração da liga. A liga está abaixo de 90%? Então, se ele mandasse qualquer uma dessa aqui, ele iria abortar. Ou não enviar, porque todas estão abaixo de 90%. Então, a liga ele vai considerar essa porcentagem aqui de dentro, ó. Enquanto que no padrão geral é essa porcentagem aqui de cima. Isso é bem útil para quem trabalha aí nas ligas. Tendência da linha. Isso aqui muita gente... Aqui o superior é a mesma coisa. É só o inverso, né? Se tiver acima de 99, você não envia. Essa tendência da linha aqui tem uma galera também que se confunde bastante. Mas aqui na tabela de horários eu tenho esse filtro aqui, ó, que é um filtro de porcentagem da linha. Thiago, qual é a diferença entre essa porcentagem da linha e essa porcentagem aqui, ó? Você vê que tem duas, né? Tem a porcentagem aqui dos jogos e tem a porcentagem da linha. Qual é a diferença? Essa porcentagem aqui ele vai considerar os 20 jogos como sendo 100%. Então, cada jogo que acontece, ele vai pegando esse total, que são 20 jogos,
e fazendo a equação aqui em cima do 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos. Então ele calcula a porcentagem em cima de todos os jogos aqui que ainda nem ocorreram. Então quando ele pega essa porcentagem, ele vai calcular em cima de todos os jogos aqui, até dos que ainda não aconteceram. E quando você pega a porcentagem da linha, é como se você tivesse cada jogo sendo correspondente a 5%. Eu tenho 5% aqui em cada jogo. São 20 jogos, representa 100%. Cada jogo eu tenho 5%. Se ficar confuso, pode falar aí no chat que eu explico melhor, mas cada jogo ele vai ser 5% aqui. Então, quando eu tenho 10, por que é 10%? Porque ele tem 2 greens, ó, 5, 10. Quando eu faço a configuração aqui, não enviar se a tendência da liga foi inferior a 30%, se aqui tiver 10, ele não vai enviar. Quando eu faço essa configuração, o que isso me diz também? Que ele nunca vai enviar, ó, 10, 20, 30. Ele nunca vai enviar quando a entrada cair nesses horários aqui para trás. Porque o mínimo é 30%. Então, se bater todos esses, ele ainda não ia enviar porque ia estar 30%, não ia estar abaixo. Então, quando você faz a configuração dessa forma, você também limita onde você quer que a sua entrada comece na linha. Às vezes a pessoa pode querer que, eu não quero que a entrada ela inicie se for aqui no começo da linha. Então, você faz uma configuração aqui da linha. Mesma coisa superior. Quando eu faço a configuração superior, eu quero que ele não envie se estiver batendo muito, né? Vamos supor que bateu aqui vários ambas, né? E ele já está com mais de 30%. Então, ele não vai enviar se estiver superior. Então, quando sua entrada cair aqui nos horários para frente, quando eu faço a configuração superior, a tendência é ele fazer mais as entradas que estão para trás. E quando eu faço a configuração de linha inferior, ele vai pegar as entradas para frente daquela linha, entendeu? Já que cada horário representa 5%, se eu tenho cada jogo representando 5%, quando eu boto 30%, ele nunca vai pegar esses jogos aqui para trás, ó. Se o padrão ele cair nesses jogos aqui, ele nunca vai pegar. E se eu boto 30 superior, ele vai jogar aqui para o inverso. Entendeu? Então eu posso fazer essa jogada de pegar os extremos, né? Qual o objetivo, na verdade, de separar esses parâmetros? Por que a gente separou esses parâmetros? Que aí eu posso pegar os extremos, posso pegar a mínima e a máxima. Eu posso configurar dos dois lados. Isso que é muito útil na tendência também. Da mesma forma que da linha que eu tenho... Desculpa. Da mesma forma que da linha que eu tenho uma tendência da linha inferior e superior, eu também posso ter a tendência aqui dos jogos. Então, o que é essa tendência aqui dos jogos? Já não é essa da linha aqui. Muita gente também confunde, às vezes, essa tendência da linha que a gente criou, da linha na liga, né? Tem esse detalhe, que é a tendência da linha na liga, com a tendência dos últimos X jogos. Essa tendência dos últimos X jogos, ela representa esse gráfico aqui, ó. Ela vai representar esse gráfico aqui. Então, quando eu posso fazer uma configuração de, vamos supor, não enviar se a tendência dos últimos 20 jogos foi inferior a... pegar uma média aqui. 30. Foi inferior a 30. Ou seja, se a sua entrada ela cair no horário aqui que a tendência ela estiver inferior a 30, você fica aqui está 65%, né? Se ela estiver inferior a 30, ele não vai enviar. E eu posso pegar o inverso também disso. Eu posso vir aqui e fazer o superior também. Eu quero que ele não envie se tiver mais do que 70. Por que isso é útil? Porque aqui eu posso pegar uma mínima que está acontecendo e posso pegar uma máxima também. Aí eu fecho os dois lados. Eu fecho tanto a mínima aqui e fecho a máxima. Eu tampo os dois polos, né? Eu fico atendendo os dois polos. Porque pode ser que ele... tá pagando muito, pode ser que ele pare de pagar. Então eu quero quando ele tiver numa tendência que já está muito elevada, então ele tende a
ela começar a cair, né? Então eu quero que quando a minha entrada cair, ele já tiver com uma tendência de subida muito grande, ele não faça entrada, ele aborte. Então, basicamente, para isso que servem esses parâmetros. Todos esses parâmetros eles são opcionais. Está aqui 70, por exemplo. Eles não são obrigatórios, então todos são opcionais. Outra coisa, qual a diferença entre eu clicar em abortar e não enviar? Quando eu boto abortar, ele sempre vai mandar a entrada lá no canal. Então ele sempre vai mandar a entrada no canal. E aí, quando cair em alguma dessas regras, ele vai abortar e vai deixar assim, ó. Deixa eu ver se eu tenho um aqui. Deixa eu ver se eu tenho um exemplo. Aqui. Ó, ele vai deixar assim. Abortada, tendência de 20 jogos, 55%, limite 50%. A gente também fez algumas melhorias aqui, porque antes, quando ele abortava, ele continuava aparecendo os greens seguidos e outras coisas aqui, que ficava até difícil de identificar quais eram as entradas que tinham sido abortadas. Então a gente também deu uma resumida aqui e deixou mesmo só a informação mais importante, que é da entrada e que ela foi abortada e o motivo que ela foi abortada. Assim fica fácil até da pessoa procurar as entradas que foram abortadas, né, no seu canal e verificar depois fazer uma análise em cima dessas entradas, verificar, será que abortou realmente, foi bom ter abortado? Ou não, era melhor ter feito. Então isso facilita até nessa análise. Beleza. Aqui essas regras de exibição não mudaram nada, continua a mesma coisa. Então a gente tem, manteve aqui isso aqui da forma que estava. E foi basicamente isso que foi adicionado. A gente está fazendo essa live principalmente porque não tinha nenhum vídeo mostrando como é que configurava esses parâmetros. E realmente tinha muita gente que tinha uma certa dificuldade de configurar esses parâmetros. Então, o objetivo é elucidar aqui o que cada um desses itens representa para facilitar, beleza? Outra coisa aqui, mais opções avançadas. Muita gente nem sabe que isso existe. Se você clicar aqui, ó, opções avançadas, eu posso definir minha stake aqui e um multiplicador. O que é essa stake? É o valor inicial que eu vou fazer a entrada. Ou seja, se eu tenho 3 entradas aqui, eu boto stake 10, a minha entrada primeira vai ser 10. Isso é só um simulador, tá? Eu vou ter a entrada 10. Se eu boto multiplicador 2, no Gale, eu vou ter 20. Ó. A segunda entrada já vai ser 20. Vai ser 10 vezes 2, vai ser 20. Não bateu? 20 vezes 2, 40. Então, para isso que serve o stake inicial é o multiplicador. Se eu clicar aqui em calcular, ele vai mostrar como seria o meu lucro se eu tivesse pego todas essas entradas. Isso é muito importante porque nem sempre um padrão que às vezes está 90%, 95% de assertividade, nem sempre ele pode ser bom. Dependendo da forma que você opera e da odd, nem sempre ele pode significar que ele está excelente. Então, muita gente utiliza essa parte também para calcular como é que esse padrão está, como é que qual o lucro que você teria se você tivesse pego todas as entradas das últimas 24 horas. Então, aqui mais embaixo você também tem uma opção de entradas alternativas. O que são essas entradas alternativas? O sistema basicamente ele faz uma varredura em todas as entradas possíveis. Você está fazendo entrada aqui em ambas marcas. Ele passa a verificar todos os mercados disponíveis para achar melhores opções de entrada do que a que você está fazendo. Por exemplo, aqui está tudo negativo, né? Se você for ver aqui vencedor casa, ele estaria positivo. Então eu posso vir aqui e clicar usar esse. O que ele vai fazer? Mudar aqui para essa entrada. E já vai mudar aqui a minha
a minha entrada aqui também para essa nova aqui que eu escolhi. Então isso é muito importante, você sempre vir dar uma olhada, porque às vezes a pessoa cria um padrão e ele não está tão bom naquele mercado, mas de repente pode ser que ele esteja bom em outro. Às vezes não está bom em ambas marcas, mas pode ser que ele esteja bom aqui no Vencedor Casa, pode ser que ele esteja bom no Over 2,5, primeiro a marcar casa, que também tem umas odds interessantes, último a marcar casa. Então eu sempre dou uma olhada aqui nessas entradas alternativas para poder ver se existe algum outro mercado que o padrão ele está se comportando melhor em outro tipo de entrada, né? Então aqui mais embaixo eu também tenho os melhores placares que pagaram, né? Você vê que eu tenho isso aqui, porque isso aqui é útil, se eu quiser fazer proteção. Eu tenho um padrão aqui que ele está pagando muito proteção no 0 a 0. Eu posso vir aqui e adicionar proteção no 0 a 0. Tem um padrão que ele tá pagando aqui proteção aqui em outro placar. Então, isso é bem útil para você criar proteção baseado nessas dicas aqui dos melhores placares que pagaram. Os melhores gols também, ó. Placares HT. Mas foram os placares HT que saíram. Muito 0 a 0 no primeiro tempo aqui nesse padrão. E de gols exatos também. Esses placares HT gols exatos têm umas odds interessantes também. Então, essa parte que é bem bacana para você poder criar proteções. Então, uso bastante para fazer isso. Alguém tem alguma dúvida de alguma coisa? Alguma coisa não ficou claro? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Entendi, Júlio. Cara, é uma opção. Eu já ouvi esse comentário mesmo. É uma opção a gente colocar o lucro aqui por liga também. É uma boa ideia. Porque aqui eu tenho um lucro geral, né? Mas qual é o lucro só da Copa, só da Euro, só da Super, só da Premier? E aí você vai e escolhe a liga aqui que você quiser fazer a entrada. Se você quiser deixar o robô. Mas bem observado. Vou até dar uma anotada aqui. Lucro por liga. Isso é bem interessante você poder fazer, verificar o lucro, como é que ele está aqui em cada liga. Show. Exatamente, show. Isso é bem fácil, é bem tranquilo de colocar, porque aqui ele já tem o geral, né? Aqui eu tenho greens seguidos por liga, aqui eu tenho algumas outras informações por liga. Então seria mais inserir essa parte de lucro aqui, aqui na parte de baixo, né? De cada liga. Show de bola. Eu acho que para a gravação já tá ok, já deu para elucidar bem esses pontos aqui dos parâmetros, que realmente é uma coisa que diariamente o pessoal pergunta, e realmente tem padrões que não tem parâmetros aqui que não são tão claros, né? Então isso já dá para elucidar bem o que cada um faz. Vou parar a gravação aqui, mas se vocês tiverem mais alguma dúvida, pode perguntar aí no chat. Fala galera, beleza? Então esse vídeo foi o vídeo que a gente fez semana passada e ele teve como objetivo ajudar o pessoal nas configurações das parametrizações. A gente entende que é muito importante essa questão de parametrização. Quem não usa, dê uma atenção especial a isso, porque um robô, além de um bom padrão, mas um robô bem parametrizado, tende a ser muito mais assertivo do que um robô que não usa parametrização. Beleza? Aproveitando, se inscreve aí no nosso canal, ativa as notificações, que a gente sempre vai procurar estar postando conteúdo novo aqui. Vamos intensificar nossas postagens aqui no YouTube, sempre colocando conteúdo legal e de qualidade. Eu quero aproveitar, quem tiver interesse em participar com a gente das próximas lives, ou mesmo de um bate-papo, a gente quer bolar uma coisa legal, fala lá com o nosso suporte, manda lá seu portfólio também do que você tem, se você tem grupo, se você não tem, quanto tempo você está no mercado, que a gente planeja fazer uma coisa bem bacana, beleza? Obrigado aí, pessoal. Um abraço, tudo de bom, tamo junto.